Bom dia, meus queridos. Hoje nós iremos estudar prosa. Só para fazer uma pequena observação, esse conteúdo prosa, ele é a continuação do poema. Então, o que eu resolvi? Eu resolvi postar ele, né? Colocar para vocês como se fosse apenas uma recapitulagem, né? Um reforçamento entre a prosa e a poesia. Para a poesia não ficar só. Então, o que foi que eu fiz? Eu trouxe a prosa para ficar junto, para ficar, digamos que, interdisciplinar, porque elas têm uma junção, digamos que elas não são parecidas, né? A prosa e a poesia, elas têm alguma diferença. Só que elas costumam andar igual, certo? Então, hoje vai ser uma aula um pouco rápida, porque, como eu falei para vocês, é apenas a recapitulagem. Eu vou passar uma atividade do livro para reforçar o conteúdo para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Prosa. A prosa, ela tem uma diferença. Não é que ela é totalmente diferente, mas ela tem algumas diferenças da poesia. Qual é a diferença? É a questão do ritmo, é a questão da rima, porque, como eu falei para vocês, a poesia ela tem um ritmo, a poesia tem uma rima. Muitas vezes não tem, que é o chamado versos brancos, né? Mas, na maioria das vezes, ela tem. E ela pode ser, eu estou falando da questão da poesia primeiro, no meio, a rima, mas ela pode ser também no final. E a prosa, ela não trabalha com isso. Ela não trabalha com ritmo, ela não trabalha com rima, ela não trabalha com musicalidade entre si. O que ela é, então, professora? É um texto. É um texto natural. Pode ser um texto corrido. Então, a diferença da prosa e da poesia é essa. Por exemplo, a prosa, ela é uma linguagem do cotidiano para expressar o quê? O meu pensamento. Um pensamento racional, uma linguagem analítica, uma linguagem objetiva, uma linguagem real. Professora, mas com uma linguagem analítica, uma linguagem detalhada. Quando eu falo a questão do analítico, eu falo da questão da característica da análise. Quando eu falo da característica da análise, é algo detalhado, é um texto detalhado, que eu vou ver nos mínimos detalhes. A prosa, ela é formada por linhas contínuas, como eu falei para vocês, no estilo natural, né? São, digamos que, grupos de sequência. São grupos de sequência que têm parágrafos e têm pontuações. Já a poesia, não. A poesia, ela tem verso, ela tem estrofe e tem verso. Quando eu falo de prosa, na prosa eu não vou trabalhar com estrofe e verso, certo? Eu vou trabalhar com estilo natural, com parágrafo, com pontuação, ao contrário da poesia, né? A questão vamos supor, a crônica, a novela, o romance, são exemplos de prosa. Por quê? Porque são texto que tem parágrafos, texto que tem pontuação, certo? Professora, mas a senhora falou que elas andam juntas, sim. Quando a gente fala em prosa e quando a gente fala em poesia, realmente você já pensa que elas estão juntas. E sim, elas andam juntas, só que elas também possuem diferentes, certo? A prosa, como eu falei para vocês, ela é uma linguagem descorrida, ela é uma análise, ela é uma narração. E eu posso trazer essa narração da prosa para o meu cotidiano, certo? Como ele disse aqui, que o termo prosa é usado para designar um texto que o autor oferece ao leitor a ambientação do personagem, o espaço físico e o espaço temporal.
E para complementar, a questão do ponto final e dos parágrafos. Então, a prosa, ela é um texto. Agora, para ficar mais entendido, para vocês entenderem mais, eu trouxe a característica para não haver dúvidas. Eu trouxe a diferença dessas duas, para não haver dúvida em relação a isso. E como ele falou, ela é narrativa, ela é oratória, ela é poética. Quando você vê, você vai detectar qual é aquela prosa. De que aquela prosa fala? Olha aqui, a diferença, né, entre prosa e poema. A primeira diferença, que já dá para vocês detectarem de cara, digamos assim, é que a prosa ela é organizada em parágrafo e em sentido, em pontuação. Ela é um texto. Ela trabalha, como eu falei para vocês, como ele diz assim, com novela, com a forma dramática, com a informação. Já o poema, ele é organizado em quê? Em verso e em ritmo. Em verso, em ritmo, em rima. Tudo isso o poema engloba, digamos assim, certo? Então, a prosa organizada em parágrafos e em sentido, pontuações, certo? Parágrafos, pontuações, a narrativa, você vai narrar, você vai contar, certo? E o poema organizado em versos, em ritmos, em rima. Olha como aqui, ó, a principal diferença da poesia também é a musicalidade. Eles vão trabalhar também com a estrutura do parágrafo, da estrutura métrica. Ó, é o texto no estilo natural, sem a sujeição de rima, de ritmo, de estrutura métrica. Nada disso a prosa vai trabalhar. Quem trabalha com isso aí é o poema, é o texto no estilo natural, sem a sujeição à rima, ritmo, parágrafo e outras estruturas, certo? Aí eu falei para vocês a questão da prosa, que é o texto, e a questão do poema, que é o verso e o ritmo, a musicalidade também, né? A rima, as estrofes, que são, quando é engraçado, quando a gente remete prosa, já vem verso e estrofe na cabeça, né? Aliás, poema, quando a gente fala em poema, já vem verso e estrofe. Olha aqui a diferença entre poesia e prosa, eu trouxe mais aprofundar. Ó, na poesia, o sujeito volta-se para dentro de si. Na prosa, o sujeito volta-se para o não eu, para o objeto. Porque na poesia, a gente vai trabalhar com o eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico é a voz que está dentro do poema. Já na prosa, eu não vou trabalhar com isso. A poesia, eu esqueci de dizer esse detalhe para vocês, que a poesia ela trabalha mais com emoção, com meus sentimentos. Já a prosa, não, ela trabalha mais com a razão, o que é certo. Não tem aquela melosidade, certo? A professora só está falando muito poesia, porque é como eu falei para vocês, eu trouxe a diferença, né? Nós vamos fazer essa recapitulagem, estamos fazendo de poesia com prosa. Olha a poesia, ênfase na conotação. É bom que a gente até relembra um pouco, né? ênfase de conotação, a questão da criação. Eu posso criar um sentimento, eu posso colocar um sentimento criado no meio da minha autoria, dentro da minha poesia. Na questão da prosa, ela vai dar ênfase à denotação, o sentido real da palavra, o sentido do dicionário. Olha aqui o que a gente fixou bem, né? Bateu bem nessa tecla. A questão da linguagem antinarrativa, a poesia, já a prosa trabalha com a narrativa. Antes descritiva, a prosa também trabalha.
Na questão do verso, olha a questão do verso. Na poesia, verso e estrofe. Na prosa, pode ser texto, como diz, texto corrido, né? Poesia, estrutura sintática. Prosa, a estrutura sintática é essencial. Então, é isso, né? Tem essas pequenas características, mas elas também andam juntas. São características diferentes, mas elas andam juntas. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de prosa. Olha aqui, ó. Não tem ritmo, não tem rima, não tem verso. Então, vocês podem ver que é realmente um texto. E não tem estrofe, porque se tivesse, automaticamente você já detectava que era o quê? Poema. Mas aqui tem a prosa, que trabalha com o quê? Com a razão, com a denotação, com a narrativa, que é totalmente diferente da poesia. Certo? Não trabalha com sentimento, né? Ao contrário da poesia. Então, como eu falei para vocês, dei uma lida nesse exemplo de prosa, tá? Então, é isso que eu falei para vocês. A gente só fez um pequeno resumo só para vocês lembrarem e responderem as atividades referentes ao livro, tá bom, meus queridos? Beijos e até a próxima. Bons estudos!